Eu quero começar essa noite falando aos irmãos que existem perguntas que algumas pessoas fizeram na Bíblia, que são perguntas cruciais para as nossas vidas. Perguntas que nem todos estão preparados para ouvir a resposta. Esse jovem, a Bíblia chama de um jovem rico. É a história do jovem rico. Esse jovem chega para Jesus e ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Sabe, se todas as pessoas tivessem essa curiosidade de perguntar como herdar a vida eterna, se todas as pessoas, irmãos, pudessem se preocupar com a vida eterna, nós teríamos mais gente a cada dia encontrando o caminho do céu. Porque o assunto vida eterna é um assunto muito falado na Bíblia. Não foi só uma, não foi só duas, três, quatro, várias vezes. Dezenas de vezes. Quando você está lendo a Bíblia, você vai encontrar a Bíblia falando sobre vida eterna. A Bíblia anunciando a vida eterna. E talvez aqui, a maioria de nós aqui deve conhecer João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Qual a intenção de Deus em ter enviado o seu Filho? É que você e eu tenhamos o quê? A vida eterna. Jesus deixou o seu trono, Jesus deixou o céu de glória, se fez homem, veio a esta terra, morreu na cruz, pagou o preço pelo pecado da humanidade, e Ele está oferecendo para nós a vida eterna. A vida eterna é o grande propósito da vinda de Jesus. O propósito da vinda de Jesus foi nos tirar da perdição eterna e nos transportar para a vida eterna. Queridos, muitos, infelizmente, não vão ter a vida eterna. Muitos vão eterno. Quem ficar com a morte eterna vai então eternamente está morrendo. Eu me pergunto, meu Deus, imagine, queridos, o que será a morte eterna? Nenhuma mente humana tem condições de imaginar o que é a morte eterna. Sabe, uma pessoa que vai estar morrendo e nunca termina de morrer para todo sempre, eternamente. E não é mortezinha, irmãos. Sabe como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que lá haverá choro, ranger de dentes, fogo, enxofre e muitos demônios oprimindo a vida da pessoa. Por que que muitas pessoas, inconscientemente, e outros conscientemente, estão trilhando o caminho da morte eterna? Por que que muitos estão deixando suas vidas andar em direção à perdição eterna? Que pessoas, que Deus possa despertar gente que tenha a preocupação de
buscar saber como herdar a vida eterna. Abra sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos, quando Pedro está pregando. No capítulo de número 2, versículo de número 37. Atos 2, 37. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Que faremos, varões irmãos? Pedro lhe disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está pregando para uma multidão de pessoas que não sabia da obra de Jesus Cristo. Pessoas que não conheciam o sacrifício de Jesus para a salvação deles. Depois que essas pessoas ouviram a pregação, os seus corações se compungiram. Os seus corações começaram a arder e a queimar. E eles então perguntaram assim: que faremos? A minha oração nessa noite, em nome de Jesus, é para que você, que talvez ainda não encontrou este caminho, você que talvez ainda não teve uma experiência de salvação, que ao final deste culto, teu coração possa estar também, como desse povo aqui, compungido, queimando, para você perguntar assim: que farei, Deus? Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para ter o acesso? Foi essa a pergunta do jovem rico: que farei para herdar a vida eterna? Volte para Marcos 10. Jesus vai dizer para ele o seguinte, versículo 18. Interessante porque ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Por que Jesus diz que bom é Deus aqui nesse contexto? Porque para a Bíblia, escute isso, para a Bíblia, bom é quem já terminou. Bom é quem já concluiu. E só Deus, neste momento aqui, só Deus já tinha concluído a sua obra. Quando você vai ler Gênesis capítulo 1, como é que diz lá? Que no sexto dia Deus terminou a sua obra e no sétimo dia Deus descansou. Ou seja, Deus concluiu toda a obra dele. Deus descansou. Então, para a Bíblia, bom é quem já terminou a sua obra. Quem não terminou ainda não é bom. Você só será bom quando terminar a sua obra nessa terra. Aí vai se saber se você realmente foi bom ou não. Enquanto nós não concluirmos a obra para a qual nós nascemos para fazer, nós não podemos ser chamados de bom. Só podemos ser chamados de bom quando no final da nossa vida a gente concluir toda a obra que foi dada para nós fazer. Até lá, só Deus é bom, porque Ele já terminou a obra dele. Aleluia! Versículo de número 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Olha a resposta dele, versículo 20. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha infância. Quando ele falou isso, sabe o que eu penso?
Porque ele deve ter pensado assim: eita, estou abafando. Quando ele falou isso, ele deve ter pensado assim: pronto, convenci Jesus que eu tenho direito à vida eterna. Tem muita gente pensando também que é assim. Eu faço algumas coisas, eu cumpro alguns rituais e pronto, eu já estou garantido. Agora, quando você vai ler o que Jesus cita, você sabe que a Bíblia fala de 10 mandamentos, sim ou não? Você sabe quantos mandamentos Jesus fala aqui? 6. Ele citou quantos mandamentos? 6. Por que Jesus não citou os 10? Apenas 6. Ele começou a citar do 5º mandamento em diante. Os 4 mandamentos iniciais, Jesus não citou. Ele só vai citar do 5º até o 10º. 6 mandamentos. Sabe por quê? Porque esses 6 mandamentos são mandamentos que falam da ética e da moral. São 6 mandamentos dos 10 que está falando da ética e da moral do ser humano. Não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não cometer falso testemunho, honrar pai e mãe. São mandamentos da ética e da moral do ser humano. Agora, sabe o que eu vou dizer para você? Não matar, não roubar, não adulterar, não é simplesmente apenas para um crente cumprir. Porque muita gente pensa assim: eu não mato, eu não roubo, eu não vou adulterar, porque eu sou crente, então eu estou honrando os mandamentos. Não! Esse mandamento aqui, irmãos, é para a própria essência do ser humano. Ser gente já é obrigado a cumprir esses mandamentos aqui. Independente de ser crente ou não. Não matar é para qualquer pessoa. Não roubar é um princípio de ética e moral para qualquer ser humano na face da terra. Honrar pai e mãe, você acha que é só para crente fazer isso? É para qualquer pessoa. Então esses mandamentos aqui são mandamentos que falam da ética e da moral. Então quando este jovem, ele cumpre esses mandamentos, ele pensou assim: então eu tenho obras que me garantem a vida eterna. Mas ninguém é salvo por obras. Não é porque eu honro pai e mãe, não é porque eu não mato, não é porque eu não cometo falso testemunho, que isso já me dá o direito da vida eterna. Isso é para você fazer, isso é para nós fazer independente, irmãos, de vida eterna ou não. Só por você ser gente, só por nós sermos ser humano, nós já temos que cumprir esses mandamentos. Tem gente que nem conhece os 10 mandamentos, mas sabe que não pode matar, sabe que não pode roubar. Ou seja, esses mandamentos é da consciência do ser humano. São mandamentos da própria moral do ser humano. Então cumprir isso aqui, tem pessoas que pensam assim: pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada ruim, então eu estou bem com Deus. Não! Isso não garante direito à vida eterna, irmãos. É aqui que muita gente está se enganando no mundo. É aqui que muita gente está como esse jovem, pensando assim: eu sou gente boa, eu sou uma pessoa decente, eu tenho honrado meu pai e minha mãe, eu não tenho matado, roubado, não tenho cometido coisas que são moralmente erradas, então eu estou correto com Deus. Não! A Bíblia diz que não é por obras que somos salvos. É por isso que Jesus não aceita. Jesus, na verdade, já sabia que ele guardava esses mandamentos, que ele realmente era um homem que praticava esses mandamentos de ética e moral. Jesus sabia. Jesus estava apenas jogando nele aqui uma palavra para conhecer, para fazer uma abertura de conversa com ele. Quando ele se gaba de que ele era um praticante daqueles mandamentos, que ele era um cumpridor de todas aquelas ordenanças, ele já achou que ele então estava com a vida eterna garantida. Aí Jesus fala para ele assim, volte lá para o versículo 21. Olha o que Jesus diz para ele.
versículo de número 21. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Diga comigo assim: falta uma coisa. Falta uma coisa. Isso deve ter sido um choque para ele, porque ele achou que ele tinha convencido Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: falta uma coisa para você. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e vem e segue-me. Vem e segue-me. Quando ele ouve isso aqui, sabe o que a Bíblia diz dele? Ele ficou o quê? Triste. Ele ficou muito triste porque ele tinha muitas riquezas e ele deu as costas e foi embora. Meu Deus do céu. Eu me pergunto, como é que alguém que é a vida eterna, e na hora que ele é desafiado a provar que ele realmente quer a vida eterna, ele pula fora. Tem muita gente que você pergunta assim: você quer ser salvo? Você crê em Jesus Cristo? Você quer viver uma vida de liberto do vício, do pecado? A pessoa diz: eu quero. Não, eu quero deixar isso. Aí você diz: pô, vamos assumir um compromisso com Deus agora aqui. Não. Depois. Como assim? Como é que uma pessoa diz que quer algo e na hora que ele é confrontado a demonstrar realmente se ele está desejoso daquilo, ele pula fora? Se realmente esse jovem quisesse a vida eterna, quando ele ouviu Jesus falar: falta uma coisa, ele ia dizer: pois pronto, pode falar, Jesus, que eu estou dentro. Se é uma coisa que falta, pode ser o que for, mas eu quero a vida eterna. Irmãos, quando você encontra gente assim, que ele não deixa nada impedir ele, é desses aí que Jesus fica admirado. Ah, sim, muito bem. Mas quando ele ouviu, falta uma coisa, qual era a coisa dele? Vender os seus bens e dar o dinheiro aos pobres. O que ele pensou? Não, que é isso? Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, dar aos pobres? De maneira nenhuma. A vida boa que eu tenho, né, a fama que eu tenho, o respaldo na sociedade de eu ser uma pessoa bem-sucedida, não vou abrir mão disso. O problema de muita gente é porque eles não querem abrir mão de algumas coisas que eles estão agarrados, aprisionados. A grande questão, eu até anotei aqui, a grande questão que a Bíblia fala, que a Bíblia quer mostrar aqui, vamos ler o texto. Volte lá para Marcos 10. Volte para Marcos 10. Versículo 29. Vamos logo para o versículo 28. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha a resposta de Jesus, versículo 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado tudo. Deixado. Repita essa palavra: deixado. A grande questão que Jesus está tratando aqui é sobre isso. É o que eu estou disposto a deixar por Ele. É o que eu estou disposto a deixar por Ele. Deixar para ganhar. Porque com Deus você nunca vai perder. Quando você deixa, você não perde. Pedro falou assim: Senhor, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo. Jesus diz: olha, não há ninguém que tenha deixado alguma coisa por mim, quer seja pai, mãe, filho, marido, algum bem, campos, não há nenhum que tenha deixado alguma coisa por mim, que não receba nesta vida ainda
100 vezes mais. Em pais, mães, filhos. Aí você pode perguntar então assim: pastor, então a Bíblia está mandando eu deixar a minha mulher, deixar os meus pais. Não é no sentido de deixar, de abandonar não, irmãos. Você tem que ler a Bíblia e interpretar o significado da palavra. Ah, então a Bíblia diz que eu tenho que deixar o marido, então eu vou largar meu marido e vou para me seguir. Não, não é isso não. Esse deixar aqui é no sentido de essa pessoa, essa coisa, essa situação não é a mais importante, não é a primeira na tua vida, não tem o primeiro lugar no teu coração. Jesus falou assim, interessante que ele vai explicar para os discípulos, porque os discípulos ficaram em choque. Quando Jesus falou assim para eles, no versículo de número 23, então olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam. Para os que confiam. Em nenhum momento da Bíblia Deus vai condenar riqueza na vida de uma pessoa, irmãos. Então Deus quer que eu seja pobre, miserável, passando necessidade, fome, viver na miséria, no sofrimento. É isso que Deus quer para mim, para você? Não é nesse sentido. Quando Jesus fala assim, é tão difícil entrar um rico no reino dos céus, os discípulos se assustaram. Aí Jesus vai explicar, deixa eu explicar para vocês, rapaz, vocês não entenderam. Tem muito crente assim também que não entende. Você fala uma coisa e ele diz, então nenhum rico vai ser salvo. Não, não é isso que a Bíblia diz não. A Bíblia diz, aquele que confia na sua riqueza. Aquele que coloca o coração na sua riqueza. Qual é a raiz de todos os males? Fale alto para me ouvir. Está errado, meu povo. Vocês estão lendo na Bíblia errado. Estão vendo como está entendendo errado a Bíblia? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. É o quê? O amor ao dinheiro. Viu? Nós precisamos ter a leitura melhor do texto para a gente não entender errado. O dinheiro é do diabo. Diz que um dia um irmãozinho na igreja pregando esse texto aí começou a dizer, o dinheiro é do diabo mesmo. Pois é, irmãos, a Bíblia diz que é o dinheiro que é a raiz de todos os males, papapá. Aí pregou. Aí ele terminou de pregar, foi descendo assim do altar. Aí lá veio um irmãozinho e falou assim, irmão, o que foi, irmão? Irmão, tu já viu o diabo? Ele disse, não, irmão, que é isso? Que negócio de ver o diabo, que história é essa? Aí ele falou assim, pois experimenta ficar sem dinheiro para tu ver. Tu vai ver o diabo. Ai. O dinheiro é do diabo, agora quer ver o diabo? Fica sem dinheiro. Então aí o diabo da mulher, o diabo do problema ficar pesado para a tua vida. Irmão, não é o dinheiro não, meu irmão. É o amor ao dinheiro. Jesus disse, quão dificilmente entrará no reino, quão dificilmente herdará a vida eterna os que confiam, os que colocam o amor ao dinheiro, o coração no dinheiro. Aí eu vou te dizer uma coisa que vai te chocar. Não é só rico que faz isso não. Tem muita gente pobre que está colocando amor no dinheiro, nas moedas, na mixaria que tem. Tem gente, irmãos, que é tão avarento, tão aprisionado ao nada que tem. Porque o pobre não tem nada, mas tem pobre que é preso ao nada que ele tem. Como é que eu não tenho nada, eu vou ser preso ao nada, irmão? Aí que eu tinha que ser mesmo bem liberto, né? Não tenho nada mesmo, sou pobre, não tenho nada. Eu estou bem de vida, que eu não estou preso a essas coisas.
Mas por incrível que pareça, tem gente que não tem e é preso ao que não tem. Ao pouquinho que tem, a mixaria que tem é preso. Por isso, irmão, que não é simplesmente o rico, não é simplesmente isso, não. Eu conheço muito rico, generoso com a obra de Deus. Eu conheço muito rico que entende que o dinheiro na mão dele é para abençoar, é para potencializar coisas para o reino. Tem gente que sabe, Deus está me prosperando, Deus está me abençoando, é para me abençoar um irmão, é para me abençoar a obra, é para me abençoar alguém na minha cidade, é para me desenvolver um projeto social, é para me fazer algo pela comunidade. Tem pessoa que entende que ele prospera, é para abençoar os outros. Isso é entender que o coração não está na riqueza. A questão é essa, é o coração na riqueza. Este jovem rico tinha o seu coração aprisionado nos bens que ele tinha, aprisionado nas coisas que ele havia conquistado, e ele não estava disposto a abrir mão, irmãos. Talvez o deixar que Jesus fala para ele aqui, não era o deixar de soltar da mão dele, era o deixar de soltar aqui dentro, ó. Soltar onde? Dentro. Ele estava agarrado no que ele tinha, não era com as mãos não, era com o coração. Ele estava agarrado, não era com as mãos, no dinheiro, nos bens, nas posses, ele estava agarrado, era com o coração. Jesus falou assim, deixa aí, deixa. Era deixar dentro, era se desprender dentro, era renunciar. Uma coisa, e a coisa era deixar. A coisa era, deixa, abre o coração. Talvez na hora que ele falasse assim, Senhor, é isso? Pronto, pois vamos fazer isso agora, já vou resolver. Talvez quando ele fosse para fazer, Jesus falasse assim, ei, volta aqui meu filho, eu queria que você deixasse, era dentro de você, e você já fez, não precisa mais vender o que você tem fora. Eu só queria que você se desprendesse dentro, você já fez, pronto, está resolvido. Agora deixar, irmãos, é uma questão de fé. Deixar é uma questão de renúncia. A coisa que faltava para ele exigia fé e exigia renúncia. Eu quero dizer para você nessa noite que talvez há algo na tua vida que para você acessar a vida eterna que Deus tem para você, você tem que deixar. Mas para deixar isso aí, você precisa primeiro da fé. Entender que você está deixando porque é por algo muito maior. Isso precisa de fé. E segundo, a renunciar. Jesus falou assim, quem quiser ser meu discípulo, renuncie. Renunciar é uma das tarefas mais desafiadoras para nós. Porque tem coisas materiais, coisas sentimentais, coisas espirituais, coisas familiares, coisas profissionais que não estão nos edificando. E nós precisamos deixar para poder nos acessar essa vida. Quando Pedro pregou e o coração das pessoas ficou compungido, eles perguntaram: o que fazer? Pedro disse: se arrepender, deixar o pecado. O deixar para aquele povo era o arrependimento para deixar o pecado. E esse deixar aqui é para todo ser humano. Nenhuma pessoa pode acessar a vida eterna sem deixar o pecado. O pecado é a primeira coisa que nós precisamos deixar. Na verdade, é a única coisa que temos que deixar, é o pecado. A única coisa. Porque, irmãos, até quando você está
amando o dinheiro é pecado, porque é o pecado do amor ao dinheiro, é a avareza, é um pecado. Então, na verdade, tudo se resume ao pecado. Jesus falou assim: o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que eu tenho que deixar? A única coisa é o pecado. Uma coisa falta. Vai e deixa. Deixa o pecado do amor ao dinheiro, homem. Deixa o pecado da avareza. Deixa o pecado do apego a estas coisas terrenas. E tu terás um tesouro nos céus. Deixa o pecado da prostituição e você terá uma vida com Deus. Deixa o pecado da idolatria e você terá uma vida com Deus. Deixa o pecado da vida corrupta, da vida errada e de todo tipo, e terás uma vida com Deus. O dom gratuito de Deus, irmãos, é a vida eterna. Deus não está cobrando nada, Ele está dando para você gratuitamente. Nós precisamos deixar alguma coisa, irmãos. E a pergunta que eu preciso fazer para encerrar nessa noite é: o que você precisa deixar? O que você precisa deixar? Qual é a tua uma coisa? Você já ouviu aquela frase? Fulano de tal está a um passo de conseguir aquele projeto. Está a um passo de fazer tal coisa. Está a um passo. Eu quero dizer nessa noite que tem pessoas que estão a uma coisa da vida eterna. Diga comigo assim: a uma coisa da vida eterna. A uma coisa. E a pergunta é: qual é a tua uma coisa? Jesus olhou para aquele jovem e disse: uma coisa falta. Uma coisa. Uma coisa. Ele olha para você hoje, ele olha para pessoas aqui, ele pergunta assim: ei, falta uma coisa para ti. E sabe, irmãos, todos nós sabemos qual é a nossa uma coisa que falta. Ninguém está enganado na vida. Todo mundo sabe os caminhos que está tomando. Todo mundo sabe a vida que está levando. Todo mundo sabe qual é a sua uma coisa que está faltando ser resolvida, para que a vida eterna seja liberada sobre a vida da pessoa. Que essa pergunta possa te incomodar e você olhar para dentro de você e você pensar: qual é a minha uma coisa? Qual é a minha uma coisa? O que é que eu tenho que deixar? O que é que está me prendendo? O que é que está me impedindo de viver uma vida com Deus? O que é que está me distanciando do Senhor? O que é que está me roubando da presença de Deus? Qual é a uma coisa que eu tenho que deixar por Ele? Quando você fizer isto, Jesus vai dizer para você: pronto, está resolvido, pode vir. Amém? Receba gratuitamente a vida eterna que eu te dou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.